Gente, na lei, importunação sexual é caracterizada como todo ato libidinoso feito na presença da vítima sem o consentimento dela. Dados oficiais mais recentes mostram que em 2021, ou seja, 2 anos atrás, o Brasil registrou quase 20 mil denúncias por importunação sexual. Só que, infelizmente, muitas vítimas ainda não denunciam esse crime. Os motivos, claro, podem ser vários: vergonha, medo ou até porque, como algumas situações foram normalizadas pela sociedade, infelizmente, elas nem mesmo sabem que aquela passada de mão, beijo forçado, se trata realmente de um crime. Por exemplo, a Dania Mendes, ela nem percebeu que aquilo que aconteceu poderia ser um crime. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a gente convidou a advogada criminalista Cecília Mello. Doutora, obrigada por conversar com a gente. Muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Uma boa tarde para a senhora. Olá, Muriel. Boa tarde. Muito obrigada. Foi muito bom você começar contando que é um tipo penal novo, né? E talvez por isso mesmo as pessoas ainda não tenham pleno conhecimento do que é a importunação sexual, né? Importunação sexual, importunação vem do latim de importunare, quer dizer, importunar mesmo, é aquilo que se torna um problema para a vítima. No caso, a importunação ela tem caráter, evidentemente, sexual, neste caso, não só um aborrecimento. Esse delito ele foi tipificado em 2018 muito por conta de uma ocorrência simbólica que teve em 2017 no transporte público em São Paulo, na Avenida Paulista, que um sujeito se masturbou no transporte e ejaculou em cima de uma passageira. Foi nesse contexto, e a imprensa teve um papel muito significativo nesse novo tipo penal, né? Porque houve um grande movimento em cima desse fato, e na época o rapaz, o homem, foi preso, e quando chegou na audiência de custódia, ele foi solto, porque não havia um tipo penal e não era estupro. E, na ocasião, o que nós tínhamos da legislação anterior era uma contravenção de importunação contra o pudor, que a pena era só uma multa. Então, aí nasceu esse tipo penal da importunação sexual, que é praticar contra alguém, e tanto faz, uma mulher também pode cometer o crime, tanto faz se é homem ou mulher como vítima, sem a anuência dessa pessoa, evidentemente, um ato libidinoso com o objetivo de satisfazer o seu próprio prazer. A pena é bem significativa, é uma pena pesada, é uma pena que vai de 1 a 5 anos de reclusão. E ainda nesse cenário, que eu acho relevante colocar, até por conta da entrevista anterior, por que é uma coisa grave? Por que é colocado com gravidade aqui? Essa ação penal é pública. Sim, ela não depende da denúncia da vítima, ela não depende da representação da vítima. Ou seja, quem é o detentor dessa ação penal, do direito de acusação, é o próprio Estado, é o Ministério Público. Então, ele pode conduzir toda a investigação na polícia, ele pode denunciar, ele pode tomar todas as providências, independentemente da vítima querer ou não querer. Eu acho importante também a gente... E aí, o que se insere nesse contexto, né? São as passadas de mão, são os beijos forçados, são todos os atos que atentem contra a dignidade sexual do outro e que sejam praticados sem anuência. Uma outra questão que eu acho... Desculpa te interromper, eu quero justamente para a gente conseguir ter esse tema, eu queria entender, porque logo quando a gente viu as imagens nas redes sociais, começaram a repercutir muito, muita gente apontou e falou, olha, isso aí é abuso sexual. E aí agora a gente vê que na verdade está sendo enquadrado como importunação sexual. Qual que é a diferença desses dois casos, do abuso sexual, que é uma questão mais normalizada, digamos assim, e não só isso, as pessoas estão mais acostumadas a ouvir do que importunação sexual, que como eu falava há pouco, é uma lei mais recente, as pessoas
não estão mais tão acostumadas a ouvir, não estão acostumadas a ouvir essa palavra nova, né, de importunação sexual, e que agora a gente está começando a falar e precisa normalizar para que as pessoas entendam que sim, importunação sexual, assim como abuso sexual, também é crime. Qual que é a diferença então, doutora? O abuso, quer dizer, não há um tipo penal de abuso sexual, tá? Ótimo. O abuso sexual, Sim. ele se insere dentro de outros tipos penais. Tá. Então, a gente poderia fazer colocar de uma outra forma, ou seja, que o abuso estaria dentro da violência, do contexto de violência, ou do contexto da fraude, que são delitos mais graves, que estariam dentro do estupro, ou mesmo da violação sexual mediante fraude. Tá? Não existe um delito de abuso sexual. A gente usa a expressão, mas isso vai se inserir dentro de um contexto de violência ou de fraude, que não me parece que tenha ocorrido. Provavelmente, a ideia dos vídeos, né, da reprodução desse material todo, é para se verificar quais foram os atos praticados, né? O contexto de resistência ou não, porque às vezes não dá tempo sequer da vítima resistir. É tão rápido e tão furtivo que não há tempo de haver uma resistência escancarada. Não, a pessoa chega a ficar em dúvida do que se passou, salvo, evidentemente, aquela questão do transporte público, porque foi um ato, digamos, mais grotesco, né? O que eu acho que também não pode confundir é com o assédio sexual, que é uma outra questão que vem sendo colocada. Então ele assediou a moça. Não. O assédio, ele pressupõe um contexto de trabalho, sempre de trabalho e uma posição hierárquica superior. E o assédio é um crime muito menos grave do que a importunação. A pena é bem menor, mesmo porque se esse assédio chegar a se concretizar com algum ato com violência ou fraude, a gente vai cair num outro delito mais grave e o assédio vai ficar absorvido. Eu não sei se deu para entender. Não, deu para entender muito bem a diferença do abuso sexual, que muita gente fala, que é uma coisa muito comum, né, na sociedade, em mencionar, em citar. Assédio sexual, que também a gente está mais acostumado a ouvir realmente e a citar quando a gente vê alguma situação. Agora, importunação sexual está entrando no nosso vocabulário e, sem dúvida alguma, a gente precisa aprender a começar a falar, normalizar essa palavra, a importunação realmente sexual, saber que esse caso específico é um crime e para que todo mundo aprenda também o que pode e o que não pode fazer. O corpo da mulher não está ali disponível para qualquer um tocar para fazer o que acha que bem entende, não é? Doutora, queria também a sua avaliação e gostaria que a senhora também passasse um recado para quem não tem coragem de denunciar ou para quem tem medo. Qual que é o caminho que a mulher precisa seguir nesses casos para tomar coragem realmente? Essa mulher que de repente pode estar com vergonha ou em dúvida se o que aconteceu realmente foi uma importunação sexual. O que ela pode fazer nesse caso, doutora? As mulheres se empoderam junto com outras mulheres. Então, o meu primeiro conselho seria: procure outras mulheres. Procure amigas, ou mãe, ou filha, ou vá a uma delegacia da mulher. Você não precisa ir necessariamente a uma delegacia da mulher para registrar uma ocorrência. Você pode ir para conversar e ter certeza, ter convicção desse registro. Eu acho que a palavra aqui é encorajamento. Encorajamento porque diz respeito à dignidade da mulher, à dignidade sexual, à vontade dela, que essa fica acima de qualquer coisa. E é isso que nós precisamos aprender e a ensinar aos homens também. Sim. Até queria fazer um comentário neste ponto específico. Eu não sei, não me lembro exatamente qual dos dois, que ao se desculpar, disse: eu nem percebi que havia passado do limite. Como não percebeu? Quer dizer, então é uma conduta habitual, é um comportamento enraizado na sociedade. Não percebi que passei do limite. Ora, isso não tem cabimento, né? Não existe isso. Todas nós sabemos quais são os limites, né? E os homens também precisam saber.
Eu acho que esse é o ponto e temos que aprender a nos preservarmos, porque ninguém mais fará isso. Nós, mulheres, precisamos aprender todos os dias a fazer isso. Doutora Cecília Mello, advogada criminalista, te agradeço muito pela participação aqui na CNN Brasil. Obrigada mais uma vez por essa conversa muito franca aqui com a gente. Sempre muito bom ouvir mulheres que podem falar sobre essa situação que a gente, querendo ou não, sempre passa, né, bastante ao longo da nossa vida. Obrigada e um bom trabalho para a senhora ao longo da semana. Obrigada para você também. Obrigada, Tchau, tchau. Boa tarde.